Livro Jesus Cristo nos seus mistérios. Dom Columba Marmion. Capítulo 4. Os mistérios de Jesus Cristo. Preparações divinas, tempo do advento. A fonte de todas as bênçãos de Deus sobre nós está na escolha que Ele fez das nossas almas desde a eternidade para as tornar santas e imaculadas diante dos seus olhos. Neste decreto divino, cheio de amor, está encerrada a nossa predestinação adotiva de Filho de Deus e todo o conjunto dos favores a ela anexos. Diz São Paulo que esta adoção nos foi dada pela graça de Jesus Cristo, enviada por Deus na plenitude dos tempos. Este desígnio eterno de Deus, de enviar o seu próprio Filho a este mundo para resgatar a raça humana, perdida e manchada pelo pecado, e restituir-lhe todos os seus direitos à herança de filhos e à bem-aventurança celeste, é obra-prima da sua sabedoria e do seu amor. As vistas e planos de Deus não são como os nossos. Todos os seus pensamentos excedem os nossos quanto ao céu ultrapassa a terra. Mas é sobretudo na obra da encarnação e da redenção que se manifesta a sublimidade e grandeza das vias divinas. Esta obra é tão elevada, tão estreitamente unida à própria vida da Santíssima Trindade, que permaneceu oculta durante séculos nas profundezas dos segredos divinos. Como sabeis, foi durante 4.000 anos que Deus quis preparar a humanidade para a revelação deste mistério. Por que razão Deus quis esperar tantos séculos para a vinda do seu Filho ao meio de nós? Nós, simples criaturas, não podemos conhecer até o último porquê das condições em que Deus realiza suas obras. Ele é o ser infinitamente soberano que não precisa de conselheiro. Mas é também a sabedoria personificada, que tudo regula com medida e equilíbrio, com força e doçura. Podemos, no entanto, examinar humildemente algumas das conveniências que ele manifesta em seus mistérios. Era preciso que os homens, que haviam pecado por orgulho, fossem, por uma prolongada experiência da sua fraqueza e da amplitude da misericórdia de Deus, obrigados a reconhecer a necessidade absoluta que tinham de um Redentor, ao aspirar ardentemente pela sua vinda. Com efeito, toda a religião do Antigo Testamento se resume neste brado que saía sem cessar do coração dos patriarcas e dos justos fiéis. Céus, mandai-nos o vosso orvalho, abra-se a terra e dê-nos o Salvador. A ideia deste Redentor futuro abrange toda a antiga lei. Todos os símbolos, todos os ritos e sacrifícios o representam. Para ele convergem todos os votos e todos os desejos. Segundo a bela expressão de um autor dos primeiros séculos, o Antigo Testamento trazia Jesus Cristo em suas entranhas. A religião de Israel era a expectativa do Messias libertador. Além disso, a grandeza do mistério da encarnação e a majestade do Redentor exigiam que a sua revelação só aos poucos fosse feita. O homem, logo depois do pecado, não era digno de receber, nem capaz de acolher a manifestação plena do homem-Deus. Por isso Deus, com uma economia cheia de sapiência e ao mesmo tempo de misericórdia, só pouco a pouco, pela voz dos profetas, revelou este inefável mistério. Quando a humanidade estivesse suficientemente preparada, o Verbo, tantas vezes anunciado, tantas vezes prometido, há tanto tempo esperado, surgiria em pessoa neste mundo para nos instruir. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho. Indicar-vos-ei, pois, alguns traços dessas divinas preparações para a encarnação. Veremos com que prudência Deus dispôs o gênero humano para receber a salvação. Teremos então ensejo de agradecer ao Pai das misericórdias por ter nos feito viver na plenitude dos tempos que ainda dura e em que concede aos homens o dom inestimável de seu Filho.
De que maneira a sabedoria eterna, recordando e determinando pela voz dos profetas a promessa primitiva de um Redentor, preparou as almas dos justos do Antigo Testamento para a vinda do homem Deus à terra. Sabeis que logo depois do pecado dos nossos primeiros pais, na origem da raça humana, já rebelde, que Deus começou a revelar o mistério da encarnação. Adão e Eva, cheios de vergonha e desespero pela falta que haviam cometido, prostaram-se diante do Criador e não ousam levantar os olhos ao céu. E eis que, antes mesmo de pronunciar a sentença que os expulsa do paraíso terrestre, Deus lhes faz ouvir as primeiras palavras de perdão e esperança. Em lugar de serem amaldiçoados e expulsos para sempre da presença de Deus, como foram os anjos rebeldes, eles terão um Redentor que aniquilará o poder que o demônio sobre eles adquiriu. E como o pecado deles começou pela desobediência da mulher, esta redenção será operada pelo filho de uma mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. É o que se chama o proto-evangelho, a primeira palavra da salvação. É a primeira promessa da redenção, a aurora das misericórdias divinas para com a terra pecadora. O primeiro raio desta luz, que deve um dia vivificar o mundo, a primeira manifestação do mistério oculto em Deus desde toda a eternidade. Depois desta promessa, toda a religião da raça humana, e mais tarde, toda a religião do povo escolhido, se concentra em volta deste fruto da mulher que deve libertar os homens. À medida que os anos passam e os séculos se sucedem, Deus confirma a sua promessa, repete-a com mais solenidade. Assegura aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que é da sua raça que sairá o fruto abençoado, e mostra a Jacó moribundo, que é da tribo de Judá, que sairá aquele que deve vir, o objeto das aspirações de todos os povos. As nações, esquecendo as revelações primitivas, abismam-se insensivelmente no erro. Deus escolhe então um povo que será o depositário das suas promessas, e durante séculos lembrará a este povo essas promessas. Renová-las-á, tornando-as cada vez mais claras e abundantes. Será a era dos profetas. Se percorrerdes os oráculos sagrados dos profetas de Israel, vereis que os traços com que Deus pinta a pessoa do Messias futuro e nota os caracteres da sua missão são por vezes tão opostos que parece não ser possível encontrarem-se na mesma pessoa. Os profetas ora atribuem ao Redentor prerrogativas que só podem convir a Deus. Ora predizem para esse Messias um acervo de humilhações, de contradições, de enfermidades e de sofrimentos que não mereceria padecer o último dos homens. Constantemente encontrareis este contraste surpreendente. Vejamos, por exemplo, Davi, o rei querido do coração de Deus. O Senhor jura afirmar-lhe a sua raça para sempre. O Messias será da família real de Davi. Deus mostra-o a Davi como seu filho e seu Senhor. Seu filho pela humanidade, que tirará um dia de uma virgem da sua estirpe, e seu Senhor pela divindade. Davi contempla-o nos esplendores santos, gerado eternamente antes de romper da aurora. Pontífice supremo, segundo Melquisedeque, sagrado para reinar sobre nós pela sua doçura, pela sua verdade e pela sua justiça. Numa palavra, o próprio Filho de Deus, a quem serão dadas em herança todas as nações, São Paulo faz notar aos hebreus que estas prerrogativas são próprias só de Deus. Mas Davi contempla suas mãos e pés transpassados, as suas vestes repartidas, a túnica deitada à sorte, e o vê saciado de fel e vinagre. Depois, eis de novo os atributos divinos. A corrupção do túmulo não o atingirá, mas, vencedor da morte,
sentar-se-á à direita de Deus. Este contraste não é menos notável em Isaías, o grande vidente, tão preciso e eloquente que poderíamos chamá-lo de quinto evangelista. Dir-se-ia que relata fatos já passados e não que profetiza acontecimentos futuros. O profeta, transportado aos céus, proclama inenarrável a geração deste Messias. Dá-lhe nomes que jamais homem algum teve. Será chamado o Admirável, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Gerado de uma virgem, será chamado Deus conosco, Emanuel. Isaías descreve-o levantando-se como uma aurora brilhante, como um facho. Vê-o dar vista aos cegos, ouvido aos surdos, fala aos mudos, andar aos coxos. Mostra-o constituído, chefe e preceptor das nações pagãs. Vê os ídolos caírem diante dele, e ouve Deus prometer com juramento que diante deste Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu poder. E, no entanto, este Redentor, que o profeta assim exalta, há de ser abatido por tais sofrimentos, aniquilado por humilhações tais, que será considerado como o último dos homens, como um leproso, castigado por Deus e abismado no opróbrio. Será levado à morte como um cordeiro, posto no rol dos malfeitores, porque aprouve ao Senhor esmagá-lo com a enfermidade. Podereis confrontar, na maior parte dos profetas, esta oposição de termos com que descrevem as grandezas e o aniquilamento, a força e a fraqueza, os sofrimentos e a glória de Messias. Vereis com que, com descendente sabedoria, Deus preparava os ânimos para a revelação de um homem-Deus, ao mesmo tempo Senhor Supremo, adorado por todas as nações e vítima dos pecados do mundo. A economia da misericórdia divina, como sabeis, baseia-se inteiramente na fé. Esta é a base e a raiz de toda justificação. Sem fé, nem a própria presença material de Jesus Cristo poderia produzir nas almas a plenitude dos seus efeitos. Ora, a fé nos é comunicada pela ação interior do Espírito Santo que acompanha a exposição das verdades divinas. Feita pelos profetas e pregadores, esta é a palavra de fé que pregamos. Lembrando tantas vezes as suas primitivas promessas, revelando pouco a pouco, pela voz dos profetas, os traços do Redentor futuro, Deus quis fazer brotar nos corações dos justos do Antigo Testamento as disposições necessárias para a vinda do Messias. E assim, quanto maior era a fé e a confiança dos justos da antiga aliança nas promessas anunciadas pelos profetas, mais eles ardiam no desejo de vê-las realizadas e mais preparados estavam para receber a abundância das graças que o Salvador devia trazer ao mundo. Foi por isso que a Virgem Maria, Isabel, Zacarias, Simão, Ana e as outras almas fiéis que viviam no mundo, no momento da vinda de Jesus Cristo, reconheceram-no e imediatamente foram inundados por suas graças. Vede como Deus quis preparar os homens para a vinda de seu Filho à Terra. São Pedro podia, com razão, dizer aos judeus que eles eram os filhos dos profetas. E São Paulo podia escrever aos hebreus que antes de ensiná-los por seu próprio Filho, Deus falara a seus pais pela voz dos profetas, muitas vezes e de diversas maneiras. Por este motivo, os judeus fiéis esperavam constantemente o Messias. A sua fé mostrava-lhes na pessoa daquele Redentor, o enviado divino, um rei, um Deus, que devia acabar com as misérias e aliviá-los do peso das suas faltas. Só tem uma aspiração: enviai, Senhor, aquele que há de vir. Só tem um desejo: contemplar a face do Salvador de Israel. O Messias prometido era o objeto para o qual convergiam todos os anelos, todos os desejos, todo o culto e toda a religião da antiga aliança. O Antigo Testamento é um advento prolongado, cujas orações se resumem neste apelo de Isaías.
Enviai, Senhor, o Cordeiro que há de reinar sobre toda a terra. Que os séculos derramem o orvalho e nos deem o justo. Abre-se a terra e germine o Salvador. São João Batista, precursor do Verbo encarnado, resume e excede todos os profetas. Já admiramos quão profundos são os caminhos da sabedoria divina ao preparar o mistério da vinda do homem-Deus. Mas há mais. Enquanto por uma série de maravilhas conserva intactas o povo escolhido as promessas primitivas, confirmando-as e desenvolvendo-as sem cessar por meio de profecias, enquanto se serve dos próprios cativeiros sucessivos do povo judeu, que se tornará por vezes infiel, para levar o conhecimento dessas promessas até as nações estrangeiras, a sabedoria eterna dirige igualmente os destinos destas nações. Sabeis como, durante esse longo período de 40 séculos, Deus, que tem na sua mão os corações dos reis, e cujo poder é igual à sua sabedoria, ergue e derruba, um após outro, os mais vastos impérios. Ao império de Nínive, que se estende até o Egito, faz suceder o da Babilônia. Depois, segundo predisse Isaías, coloca nas mãos de Ciro, rei dos persas, o seu ungido, o cetro de Nabucodonosor. Depois de Ciro, é Alexandre que ele faz senhor das nações, até que finalmente transfere para Roma o império do mundo, império cuja unidade e paz servirão aos desígnios misteriosos da difusão do Evangelho. E assim chega a plenitude dos tempos. O pecado e o erro inundam o universo. O homem sente a fraqueza em que o retém o seu orgulho. Todos os povos estendem os braços para esse libertador, tantas vezes prometido, há tanto tempo esperado. Et veniet desideratus, cunctis gentibus. Por fim, Deus coroa todos esses preparativos enviando São João Batista, o último dos profetas, mas que ele tornará maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que todos os outros, como ele próprio declara. Deus quer fazer dele o arauto por excelência, o próprio precursor de seu Filho muito amado. Para realçar ainda mais a glória deste Filho, que vai, enfim, trazer ao mundo, depois de tantas vezes o ter prometido, Deus compraze em fazer sobressair a dignidade do precursor, que deve testemunhar que a luz e a verdade apareceram já sobre a terra. Deus quer que ele seja grande, porque sua missão é grande, porque foi escolhido para preceder, de tão perto, aquele que há de vir. Deus mede a grandeza dos santos pela aproximação que eles têm com seu Filho Jesus. Vede como ele eleva este precursor para mostrar mais uma vez, pela excelência deste último profeta, qual a dignidade do seu Verbo. Escolhe-o de uma estirpe especialmente santa. Um anjo anuncia a sua vinda, impõe-lhe o nome e marca a extensão e importância de sua missão. Deus santifica-o no seio da mãe. Operam-se prodígios em torno do seu berço, a ponto de as gestosas testemunhas dessas maravilhas perguntarem entre si admiradas: quem será este menino? Mais tarde, a santidade de João manifestar-se-á tão grande que os judeus virão perguntar-lhe se ele é o Cristo esperado. João, porém, tão favorecido de graças divinas, afirma que é apenas enviado para ser a voz a bradar: preparai o caminho do Senhor, que está aí a vir. Os outros profetas só viram o Messias de longe. Este vai apontá-lo com o dedo, e em termos tão claros que todos os corações sinceros o compreenderão. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que é objeto de todos os desejos do gênero humano, porque vem apagar os pecados do mundo. Ainda não o conheceis, apesar de estar no meio de vós. Ele é maior do que eu, pois era antes de mim. É tão grande que eu não sou digno de lhe desatar as correias dos sapatos. Tão grande
que viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que mais dirá? Ele vem do céu, está acima de todos, e do que viu e ouviu, disso dá testemunho. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o seu Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo pôs em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a cólera de Deus permanece sobre ele. São essas as últimas palavras do precursor. Com elas, acabará de preparar as almas para receberem o Messias. Com efeito, quando o Verbo encarnado, o único que pode dizer as palavras do alto, porque está sempre in sinu patris, iniciar sua missão pública de Salvador, João desaparecerá e não voltará a dar testemunho da verdade, a não ser pela efusão do seu sangue. Chegou finalmente o Cristo que ele anunciou. Ele é essa luz da qual João dava testemunho, e todos aqueles que crerem nesta luz terão a vida eterna. É somente a ele que devemos agora dizer: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida. Apesar de vivermos na plenitude dos tempos, o Espírito Santo quer que a Igreja nos recorde, todos os anos, esses preparativos divinos. Temos a felicidade de crer nesta luz que vai de agora em diante iluminar todos os homens. Vivemos ainda na bem-aventurada plenitude dos tempos. Não estamos como os patriarcas, privados de ver o reino do Messias. Se não somos do número dos que contemplaram Cristo em pessoa, ouviram as suas palavras e o viram passar fazendo o bem por toda a terra, temos a aventurada insígne de pertencer às nações de que Davi cantou, que seriam herança de Jesus Cristo. E, no entanto, o Espírito Santo que dirige a Igreja e é o principal autor da nossa santificação, quer que todos os anos a Igreja consagre um período de 4 semanas para avivar a lembrança da admirável duração das preparações divinas e empregue todos os meios para que as nossas almas se conservem nas disposições interiores em que viviam os judeus fiéis à espera do Messias. Dir-me-ei, talvez, essa preparação para a vida de Jesus Cristo, esses desejos, essa expectativa, tudo isso era excelente para as almas dos justos que viviam no Antigo Testamento. Agora, porém, que Jesus Cristo veio, para que precisamos dessa atitude que parece não corresponder à verdade? Por muitas razões. Primeiramente, Deus quer ser louvado e glorificado em todas as suas obras. De fato, todas têm o cunho da sua infinita sabedoria. Todas são admiráveis, tanto em suas preparações como na sua realização. Isto é ainda mais verdadeiro, tratando-se das que têm por fim direto a glória do seu Filho, porque a vontade do Pai é que seu Filho seja louvado para sempre. Deus quer que admiramos as suas operações e lhe agradeçamos por ter assim preparado, com tanta sabedoria e poder, o reinado do seu Filho entre nós. Compreendemos os pensamentos divinos quando recordamos as profecias e promessas da antiga aliança. Depois, Deus quer que encontremos nessas preparações uma confirmação da nossa fé. Se deu tantos sinais, tão diversos e tão exatos, e tantas profecias, tão numerosas e tão claras, é para que reconheçamos como seu Filho aquele que as realizou na sua pessoa. Vede como no Evangelho o próprio Senhor convidava os seus discípulos a esta contemplação ao dizer: examinai a fundo as Escrituras, e vereis que estão cheias do meu nome. As Escrituras eram então os livros do Antigo Testamento. Examinai-as bem, dizia, porque tudo o que foi escrito de mim nos Salmos e nos Profetas, tudo deve ser cumprido. Logo depois da ressurreição, ainda o veremos explicar aos discípulos de Emaús, para lhes fortalecer a fé e dissipar a tristeza,
o que as Escrituras diziam dele, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Assim, quando lermos as profecias que a Igreja nos apresenta durante o Advento, digamos com toda a nossa fé, como os primeiros discípulos de Jesus: achamos aquele que os profetas anunciaram. Digamo-lo ao próprio Jesus Cristo. Sim, vós sois, na verdade, aquele que há de vir. Nós o cremos e vos adoramos, a vós que, para salvar o mundo, vos dignastes encarnar no seio de uma virgem. Esta profissão de fé agrada sobremaneira a Deus. Não nos cansemos de repeti-la. Nosso Senhor poderá dizer-nos, como aos apóstolos: meu Pai vos ama, porque acreditastes que sou o seu enviado. Há, enfim, uma terceira razão, mais profunda e mais íntima. Jesus Cristo não veio especialmente para os habitantes da Judéia, seus contemporâneos, mas para todos nós, para todos os homens, para os homens de todas as nações e de todos os séculos. Não cantamos nós no credo: e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus? A plenitude dos tempos não está ainda encerrada. Durará enquanto houver eleitos para salvar. E foi somente à Igreja que Jesus Cristo, depois de sua ascensão, deixou a missão de gerá-lo nas almas. Sois meus filhos, dizia São Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo no meio das nações. Eu vos gero em Jesus Cristo, para que ele seja formado em vós. A Igreja, guiada nisto pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, trabalha nesta obra, fazendo-nos contemplar em cada ano o mistério do seu divino esposo. Pois, como vos disse ao iniciar estas conferências, todo o mistério de Jesus Cristo é vivo. Não é somente uma realidade histórica, cuja lembrança recordamos, mas uma solenidade que contém em si mesma uma graça própria, uma virtude especial, que deve fazer-nos viver a própria vida de Jesus Cristo, de quem somos os membros, e compartilhar de todos os seus estados. A Igreja celebra no Natal a natividade do seu divino esposo, e nas semanas do Advento quer preparar-nos para a graça da vinda de Jesus Cristo a nós. É um advento todo interior e misterioso que se faz na fé, mas que é muito fecundo. É verdade que Jesus Cristo já vive em nós pela graça santificante, que nos faz nascer filhos de Deus. Mas a Igreja quer que esta graça se renove e que vivamos uma vida nova, mais livre do pecado, que sejamos menos imperfeitos, mais desprendidos de nós mesmos e das criaturas. Quer principalmente fazer-nos compreender que Jesus Cristo, em troca da humanidade que recebe de nós, far-nos-á parte da sua divindade e nos tornará para si mais completamente, mais inteiramente, mais perfeitamente. Será como que a graça de um novo nascimento divino em nós. Foi esta graça que nos mereceu o Verbo encarnado com seu nascimento em Belém. Mas, se é verdade que ele nasceu, viveu e morreu por todos nós, também é verdade que a aplicação dos seus merecimentos e a dispensação das suas graças se realizam em cada alma na medida destas disposições. Não participaremos das graças tão abundantes que nos traz a natividade de Jesus Cristo, senão na medida das nossas disposições. A Igreja sabe-o perfeitamente, e por isso nada descura para que nossas almas tenham essa atitude interior que a vinda de Jesus delas reclama. A Igreja não somente nos diz pela voz do precursor: preparai os caminhos, porque ele está próximo, mas também, como esposa atenta aos desejos do esposo, como mãe preocupada com o bem-estar de seus filhos, lembra-nos e dá-nos os meios de realizar esta preparação necessária. Transporta-nos à antiga aliança, para que nos apropriemos, num sentido todo sobrenatural, dos sentimentos dos judeus fiéis que suspiravam pela vinda do Messias. Se nos deixarmos guiar por ela, as nossas disposições serão perfeitas e a solenidade do nascimento de Jesus produzirá em nós todos os frutos de graça, de luz e de vida.
disposições que devemos ter para que a vinda de Jesus Cristo produza em nossas almas a plenitude dos seus frutos: pureza de coração, humildade, confiança e santos desejos. Quais são estas disposições? Em primeiro lugar, a pureza de coração. Quem estava mais bem preparado para a vinda do Verbo encarnado à Terra? Sem dúvida, a Virgem Maria. No momento em que o Verbo veio ao mundo, achou o coração desta Virgem perfeitamente preparado e capaz de receber as liberalidades divinas de que a queria acumular. E quais eram as disposições desta alma? Com certeza as possuía todas, e no mais alto grau de perfeição. Uma, porém, resplandece nela com brilho particular: a sua pureza virginal. Maria é virgem e preza tanto a sua virgindade que chama para ela a atenção do anjo, quando este lhe propõe o mistério da maternidade divina. Não somente ela é virgem, mas a sua alma é sem mácula. A liturgia revela-nos que o desígnio de Deus, ao conceder a Maria o privilégio único da Imaculada Conceição, era preparar o Verbo uma morada digna dele. Maria devia ser a mãe de Deus, e esta dignidade eminente exigia que ela fosse não somente virgem, mas que sua pureza fosse maior do que a dos anjos e fosse um reflexo dos santos esplendores em que o Pai gera o Filho. Deus é santo, 3 vezes santo. Os anjos, os arcanjos e os serafins cantam essa pureza infinita. Santo, santo, santo. O seio de Deus, de brilho imaculado, é a morada natural do Filho único de Deus. O Verbo está sempre in sinu patris. Ao encarnar-se, quis também, por inefável condescendência, ser in sinu virginis matris. Era mister que o tabernáculo que lhe oferecia a Virgem lembrasse, por sua pureza incomparável, o seio eterno, onde, como Deus, vive sempre. A primeira disposição que atrai Jesus Cristo é uma grande pureza. Nós, porém, pecadores que somos, não podemos oferecer ao Verbo essa pureza, imaculada que Ele tanto ama. O que poderá substituí-la em nós? A humildade. Se Deus possui em seu seio o filho das suas complacências, possui também um outro filho, o filho pródigo. É o próprio Senhor que nos diz. Quando, depois de seus desvarios, o filho pródigo volta para seu pai, se humilha no pó e reconhece que é miserável e indigno, imediatamente, sem uma censura, o pai o recebe nas entranhas da sua misericórdia. Não esqueçamos que o Verbo, o Filho, só quer o que o Pai quer. Se ele encarna e aparece ao mundo, é para procurar os pecadores e levá-los de novo ao Pai. Isso é tão verdade que Nosso Senhor mais tarde, com um grande escândalo dos fariseus, andará na companhia dos pecadores, sentando-se à mesma mesa com eles, e permitirá que Maria Madalena beije seus pés e os regue com as suas lágrimas. Se não temos a pureza da Virgem Maria, peçamos ao menos a humildade de Madalena, o amor da contrição e da penitência. Ó Jesus, eu não sou digno de que entreis em mim. O meu coração não será para vós morada de pureza. A miséria habita nele, mas eu reconheço e confesso essa miséria. Vinde libertar-me dela. Vós que sois a verdadeira misericórdia, vinde libertar-me, vós que sois a onipotência. Semelhante oração, em consonância com o espírito de penitência, atrai Jesus Cristo, porque a humildade que se abaixa no seu nada, presta homenagem à bondade e ao poder de Jesus. O que vem a mim, não o lançarei fora. Todavia, a consideração das nossas enfermidades não nos deve desanimar. Pelo contrário, quanto mais sentirmos a nossa fraqueza, tanto mais devemos abrir a nossa alma à confiança, porque a salvação vem unicamente de Jesus Cristo. Vós que tendes o coração atribulado, cobrai ânimo, não temais.
Eis aí Deus, o nosso Deus que nos vem salvar. Vede a confiança dos judeus no Messias. Para eles, o Messias era tudo. Nele se resumiam todas as aspirações de Israel, todos os votos do povo, todas as esperanças da raça. Contemplá-lo devia contentar toda a ambição, e ver o estabelecimento do seu reino devia satisfazer todos os anelos. Por isso, vede como eram impacientes e cheios de confiança os desejos dos judeus. Vinde, Senhor, não tardeis. Mostrai-nos só a vossa face e seremos salvos. Com quanto maior razão, isso se verifica para nós, que possuímos Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Oh, se compreendêssemos bem o que é a santa humanidade de Jesus, teríamos nela confiança inquebrantável. Nela residem todos os tesouros de ciência e de sabedoria. Nela habita a própria divindade. Esse homem-Deus que vem a nós é o Emanuel. É Deus conosco. É nosso irmão mais velho. O Verbo desposou a nossa natureza, tomou sobre si as nossas enfermidades, para experimentar o que é o sofrimento. Vem a nós para que tomemos parte na sua vida divina. Possui todas as graças que podemos esperar e as possui em plenitude para concedê-las a nós. Eram magníficas as promessas que, pela voz dos profetas, Deus fazia ao seu povo para incitar nele o desejo do Messias. Muitos judeus, porém, entendiam essas promessas no sentido material e grosseiro de um reino temporal e político. As graças prometidas aos judeus que esperavam o Salvador eram apenas a imagem das riquezas sobrenaturais que temos em Jesus Cristo. A maior parte dos israelitas viviam de símbolos terrenos, mas nós vivemos da realidade divina, isto é, da graça de Jesus. A liturgia do Advento fala-nos sem cessar da misericórdia, da redenção, da salvação, da liberdade, da luz, da abundância, da alegria, da paz. Eis que o Senhor vai chegar no dia do seu nascimento. O mundo será inundado de luz. Exulta, pois, de alegria, Jerusalém, porque o teu Salvador vai aparecer. A paz inundará a nossa terra quando ele se mostrar. Jesus Cristo traz consigo todas as bênçãos que possam encher uma alma. Com ele nos dará todas as coisas. Deixemos, pois, os nossos corações abandonarem-se com absoluta confiança àquele que vai chegar. Seremos realmente agradáveis ao Pai se acreditarmos que seu Filho Jesus pode tudo para a santificação das nossas almas. Proclamamos assim que Jesus é seu igual e que o Pai tudo lhe entregou. Tal confiança não pode ser frustrada. Na missa do primeiro domingo do Advento, a Igreja garante por 3 vezes: aqueles que em vós esperam, Senhor, não serão confundidos. Esta confiança manifestar-se-á, sobretudo em desejos ardentes de ver Jesus Cristo em nós, para reinar mais ainda. A liturgia desenvolve em nós estes desejos. Ao mesmo tempo que põe diante dos nossos olhos e nos faz reler as profecias, sobretudo as de Isaías, a Igreja leva aos nossos lábios as aspirações e anelos dos antigos justos. Ela quer ver-nos preparados para a vinda de Jesus Cristo às nossas almas, assim como Deus queria que os judeus estivessem dispostos para receber o seu Filho. Enviai, Senhor, aquele que prometestes. Vinde, Senhor, vinde perdoar os pecados do vosso povo. Senhor, manifestai a vossa misericórdia e fazei aparecer o autor da nossa salvação. Vinde libertar-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Excitai o vosso poder e vinde. A Igreja faz-nos constantemente repetir estas aspirações. Façamo-las nossas, apropriemo-nos delas com fé e Jesus Cristo nos enriquecerá com as suas graças. Sabeis muito bem que Deus é Senhor dos seus dons. Ele é soberanamente livre e ninguém pode pedir-lhe contas das suas preferências. Mas,
Na aplicação ordinária da sua providência, ele seguia pelas súplicas dos humildes, que lhe expõem as suas necessidades. Senhor, ouvistes os desejos dos humildes. Jesus Cristo se dá na medida do desejo que temos de recebê-lo, e os desejos aumentam a capacidade da alma que os exprime. Portanto, se queremos que a celebração da Natividade de Jesus proporcione grande glória à Santíssima Trindade, que seja uma consolação para o coração do Verbo encarnado, uma fonte de abundantes graças para a Igreja e para nós, procuremos purificar os nossos corações. Tenhamos uma humildade cheia de confiança e, sobretudo, dilatemos a nossa alma pela grandeza e veemência dos nossos desejos. Peçamos também à Virgem Maria que nos faça participar dos sentimentos que a animavam durante os dias abençoados que precederam o nascimento de Jesus. A Igreja quis, e nada mais justo, que a liturgia do Advento estivesse cheia do seu pensamento. Faz-nos cantar sem cessar a divina fecundidade de uma Virgem, fecundidade admirável que enche de pasmo a natureza. O seio virginal de Maria era um santuário imaculado, de onde ela fazia subir o incenso puríssimo da sua adoração e das suas homenagens. É verdadeiramente inefável a vida interior da Santíssima Virgem durante aqueles dias. Vivia em união íntima com o menino Deus que trazia no seio. A alma de Jesus estava, pela visão beatífica, mergulhada na luz divina, e essa luz irradiava sobre a mãe. Maria aparecia, na verdade, aos olhos dos anjos como a mulher revestida do sol, irradiando as claridades celestes, resplandecendo com os raios da luz de seu filho. Como seus sentimentos estavam à altura da sua fé. Como ela resumia bem em si, mas excedendo tudo, conferindo a tudo, pela pureza e intensidade dos movimentos da alma, um valor que nunca tinham atingido. Todas as aspirações, todos os anelos, todos os votos da humanidade, na expectativa do seu Salvador e seu Deus. Que santo ardor em seus desejos, que certeza inquebrantável na sua confiança, que zelo no seu amor. Esta humilde Virgem é a rainha dos patriarcas, pois é da sua descendência, e o filho que deve dar à luz é aquele que resume em sua pessoa toda a magnificência das antigas promessas. É também a rainha dos profetas, porque deve gerar o verbo de que falavam todos os profetas, porque seu filho realizará todas as profecias e anunciará por si mesmo a todos os povos a boa nova da redenção. Peçamo-lhe humildemente que nos faça partilhar das suas disposições. Ela ouvirá a nossa prece. Teremos a alegria imensa de ver Jesus Cristo nascer de novo em nossos corações, pela comunicação de uma graça mais abundante, e poderemos, como a Santíssima Virgem, posto que em menor escala, apreciar a verdade dessas palavras de São João. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça.